Se a gente abrir a tampa traseira de um relógio mecânico antigo, Uhum. a gente vê um universo inteiro operando ali dentro, né? Nossa, sim. Aquelas engrenagens minúsculas de latão. Exato. Molas tensionadas, eixos microscópicos, tudo girando com uma precisão tipo cirúrgica mesmo. É muito visual. Demais. É uma visão incrivelmente tangível. A gente aponta o dedo e diz, olha, é essa rodinha dentada aqui que faz o ponteiro dos segundos andar. Aham. É um sistema limpo, mecânico e, acima de tudo, previsível. E a gente gosta disso. A gente adora isso. Essa previsibilidade é o grande conforto humano, sabe? Com certeza. Nós adoramos quando o universo pode ser dissecado, pesado e categorizado em prateleiras. Se a gente olhar lá para o século XIX, O auge da Revolução Industrial, né? pois é, no auge do positivismo científico, a humanidade estava, digamos assim, embriagada com essa certeza mecânica. Total. Acreditava-se que, bom, se nós podíamos construir máquinas complexas, nós próprios éramos apenas máquinas biológicas complexas. E o universo seria só um grande relógio sem relojeiro. Exatamente. Mas o problema dessa certeza mecânica é que ela não explica as partes invisíveis da nossa experiência. Aham. E se o universo não for apenas esse maquinário de carne e pedra? Aí a coisa muda de figura. Muda muito. E se houver um nível de programação invisível, sabe? Uma rede de dados operando por trás de todas as engrenagens físicas. É uma quebra de paradigma. De repente, essa nossa certeza absoluta fica fascinantemente turva. E foi exatamente essa névoa que um educador francês do século XIX, usando o pseudônimo de Allan Kardec, tentou dissipar. E é por isso que na nossa exploração de hoje, nós vamos mergulhar de cabeça na arquitetura do universo que ele compilou. E olha, para quem nos acompanha neste mergulho de hoje, é fundamental a gente deixar muito claro o nosso ponto de partida aqui. Sim, super importante. Nós temos em mãos as transcrições da primeira parte de O Livro dos Espíritos, e a premissa histórica dessa obra é que ela não foi escrita por um único autor humano. Não mesmo. Ela foi compilada a partir de centenas de diálogos, todos metodicamente organizados, com o que o texto descreve como uma inteligência coletiva. Uma hierarquia de espíritos superiores, né? Isso. E a nossa missão aqui, para quem está escutando, não é entrar no mérito religioso. Longe disso. Sim, não estamos aqui para convencer ninguém a adotar um novo dogma ou religião. O nosso foco é puramente investigativo. É dissecar o negócio. Exatamente. O que nós vamos fazer é extrair a lógica interna desse sistema. A gente quer entender a arquitetura filosófica, as engrenagens ocultas e as regras de funcionamento da mente e da matéria que o texto propõe. Porque existe uma estrutura ali, né? Muito rigorosa, por sinal. Uma estrutura de causa e efeito clara, independentemente das crenças pessoais de quem está analisando. Bom, e para a gente entender a base dessa estrutura, nós precisamos começar pelo topo. Pelo nível macro. Isso, a definição do princípio de tudo. O texto descarta logo de cara aquela ideia folclórica, sabe? Aquela imagem de Deus como um senhor de barbas brancas sentado numa nuvem julgando todo mundo. Nossa, sim, essa imagem é totalmente desconstruída. Totalmente. Em vez disso, a definição que eles apresentam é quase científica. Diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E o argumento central para essa definição, ele reside numa observação empírica muito básica de causa e efeito. Como assim? A lógica é implacável. Pensemos num pássaro, ou no ciclo das águas, ou até no alinhamento dos planetas. Nós vemos uma ordem complexa que nenhuma inteligência humana é capaz de replicar. Então, como todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, atribuir a formação do cosmos ao mero acaso... Seria um salto totalmente ilógico. Pois é, o acaso é cego. Ele não organiza sistemas interdependentes de forma tão perfeita. Eu gosto de traduzir isso para a nossa realidade digital, sabe? Fazer uma analogia tecnológica. Ah, eu adoro essas analogias. Como seria? Se a gente imaginar o universo como uma infraestrutura computacional gigantesca, Tá. a matéria seria o nosso hardware. Os planetas, os nossos corpos, as árvores, são os componentes físicos, os cabos, a placa-mãe. Perfeito. O espírito, que o texto chama de princípio inteligente, seria o software.
Ou melhor, uma inteligência artificial autônoma que está sempre processando dados e evoluindo. Uhum. E Deus seria a grande matriz de energia, o programador primordial, que escreveu o código-fonte e deu o start no sistema. Nossa, essa sua analogia ilustra muito bem os 3 elementos universais descritos na obra. Valeu. Mas olha só, ela exige um 4º componente para rodar na prática. É mesmo? Qual? O texto introduz um conceito fundamental chamado de fluido cósmico universal. Porque, pensa bem, o espírito, sendo uma inteligência imaterial, não tem ferramentas para agarrar ou moldar a matéria bruta diretamente. Claro. O software não consegue mover o hardware sozinho. Exato, ele precisa de um intermediário físico. Então, esse fluido seria tipo o equivalente aos pulsos elétricos ou a conexão Wi-Fi? Funciona de uma maneira ainda mais orgânica. A mecânica física proposta é que esse fluido cósmico preenche todo o espaço, interpenetrando tudo. Tipo um oceano invisível. Isso, e o pensamento do espírito não é só uma ideia abstrata flutuando no vazio. O pensamento atua sobre esse fluido como o som atua sobre o ar. Caramba! Quando a inteligência foca a intenção dela, gera uma vibração que manipula, adensa ou dispersa esse fluido invisível. E isso afeta a matéria? Exatamente. É assim que a vontade imaterial produz resultados tangíveis no mundo físico. E o texto pontua que a maior barreira para a humanidade perceber isso é o orgulho intelectual. Nossa, o hardware achando que construiu a si mesmo. É fascinante. Pois é. Porque isso monta um palco gigantesco, né? Temos o programador supremo, o maquinário físico, o software inteligente e essa rede invisível conectando tudo. Uma infraestrutura completa. Sim. E se a gente aceitar que esse universo é uma grande escola de evolução constante, entramos num terreno mais complexo ainda. Com certeza. Como esse software aprende? A obra é super categórica ao afirmar que todos os espíritos são criados, e aí eu cito, simples e ignorantes. Ninguém nasce pronto. Exato, não tem um programa já na versão definitiva. E o desdobramento filosófico dessa criação simples e ignorante é muito profundo. Por quê? Porque desmantela séculos de teologia baseada no medo. O material argumenta que não existe o mal como uma força cósmica independente, sabe? Nem entidades criadas com o propósito de causar dor. Ah, o mal seria só a imaturidade, então. Perfeitamente. É o resultado temporário do livre-arbítrio sendo usado por uma inteligência que ainda não compreende as leis morais do universo. O que tira de cena aquelas figuras clássicas, né? Os demônios com tridentes destinados ao inferno eterno, ou os arcanjos que já nascem tocando harpas nas nuvens. Sim, o texto reduz essas figuras míticas a meros estágios evolutivos. Um anjo não é uma espécie diferente de ser. É só alguém que estudou mais. Basicamente. É um espírito que começou lá de baixo, simples e ignorante, e já percorreu todo o currículo de aprendizado. E o demônio? O demônio é só a personificação do espírito que, usando o livre-arbítrio, optou por estagnar temporariamente no egoísmo e na ignorância. Temporariamente. Essa é a chave. A estrutura propõe que a estagnação gera um vácuo, um sofrimento interno tão grande que, inevitavelmente, a inteligência vai querer voltar a progredir. A dor atua como um despertador cósmico. Isso, um baita despertador. E o método pedagógico desse aprendizado, pelo que a gente vê no texto, é a reencarnação. Sim. Segundo a lógica ali, múltiplas existências são a única ferramenta matemática que justifica as extremas desigualdades da condição humana. Porque, sobre a ótica de um criador perfeitamente justo, como explicar que um ser humano nasça num ambiente de fartura e saúde, enquanto o outro, no mesmo exato momento, nasce no meio da miséria e da doença? Pois é. Se houvesse só uma vida, essa distribuição seria um sorteio muito cruel, né? Completamente arbitrário. Mas olha só, tem algo aqui que exige um questionamento duro. A fonte afirma que, no intervalo entre essas vidas, antes de encarnar, a própria inteligência escolhe o tipo de prova que vai enfrentar. O espírito analisa as deficiências e elabora o seu próprio nível de dificuldade. A dinâmica descrita lembra muito o planejamento de um atleta de alto rendimento, sabe? Como assim? O espírito tem consciência das virtudes que precisa desenvolver.
Então, ele solicita as circunstâncias que vão testar exatamente aquele traço específico. Entendi. Por exemplo, se o diagnóstico for uma tendência perigosa ao orgulho e à tirania, a inteligência pode planejar uma encarnação numa posição de subordinação ou de vulnerabilidade social. Não como castigo. Não, mas como um tratamento de choque para desenvolver a empatia. Mas espera um pouco. A gente precisa colocar isso à prova. Manda! A teoria é bonita, mas na prática é difícil de engolir. Sendo honesto, ninguém, no seu perfeito juízo, escolhe o desespero. É o que parece, né? Se eu planejei as minhas maiores dificuldades para crescer, por que eu chego aqui e a primeira coisa que eu faço diante de uma crise é reclamar e tentar fugir dela? É uma reação muito humana. E mais importante ainda, se a ideia é aprender uma lição específica, qual é o sentido pedagógico de apagar a memória? Ah, o esquecimento. Sim, se o universo faz a gente esquecer o planejamento e as vidas passadas, não tem o risco de cometer os mesmos erros? Uhum. Pensemos no exemplo de encostar a mão no fogo. Se alguém toca num fogão quente e se queima, a memória da dor impede de fazer aquilo de novo. Se a memória é apagada a cada nascimento, a pessoa vai passar a eternidade colocando a mão no fogo. Olha, esse seu questionamento do fogão quente é a dúvida número 1 de qualquer pessoa que analisa o princípio da reencarnação. Não tem como não pensar nisso. Mas a resposta estrutural da obra diferencia a memória factual da memória instintiva. Tá, me explica isso. Quando a memória das vidas passadas é apagada, a pessoa esquece o nome de quem empurrou ela contra o fogão, esquece a cidade onde aconteceu e a data do evento. Os detalhes. Isso. Mas a inteligência não perde a lição absorvida. A lição fica gravada no código-fonte como instinto ou intuição. Ah, entendi. Então aquele indivíduo na nova vida vai sentir uma aversão inexplicável ao fogo, ou uma cautela natural sem saber de onde veio. A bagagem moral fica intacta, apenas os detalhes paralisantes são ocultados. Então o esquecimento atua como um filtro de segurança. Mas vem cá, por que esses detalhes factuais seriam tão paralisantes assim? Porque o apagão da memória é descrito como um mecanismo brilhante de misericórdia e de pragmatismo também. Misericórdia? Sim. Imagina a convivência diária se a nossa mente consciente tivesse acesso ao histórico completo das nossas relações. Nossa! O peso da culpa pelos nossos próprios erros seria esmagador. Pior ainda, imagina alguém descobrir que o atual irmão ou o filho recém-nascido foi o inimigo que causou um sofrimento atroz 300 anos atrás. Caramba, o instinto de vingança destruiria tudo. Exato. O ódio e a repulsa destruiriam qualquer possibilidade de reconstruir esses laços. O véu do esquecimento fornece uma tela em branco. É um recomeço limpo. Ele permite que antigos adversários cruzem o mesmo teto com novas identidades familiares, transformando gradualmente as arrestas do ódio através do afeto diário. E isso dá um peso enorme ao papel da infância, né? Sem dúvida. Lendo as transcrições, a gente percebe que a infância deixa de ser só uma fase biológica de crescimento e passa a ser uma janela de formatação. O texto argumenta que a fragilidade de uma criança é desenhada perfeitamente para desarmar os adultos. A infância é um período de trégua essencial. O espírito, por mais rude que tenha sido no passado remoto, fica momentaneamente maleável. O corpo infantil desperta a proteção e o amor incondicional dos pais, ocultando o histórico complexo daquela inteligência. É o momento de maior permeabilidade para a educação moral. Os pais atuam como reprogramadores desse software, né? Literalmente, durante os primeiros 7 anos de vida. O que transforma completamente a responsabilidade de educar. Mas, voltando à nossa premissa, se estamos presos nesse corpo, com as memórias ocultadas, aprendendo lições difíceis, o sistema não seria muito isolado? Como assim isolado? O software sufocaria se nunca pudesse se conectar com o servidor original. Ah, entendi onde você quer chegar. E é aí que o texto introduz uma válvula de escape fantástica, um processo diário que ganha uma dimensão absurda. O sono. Dia a dia. Com certeza, porque a medicina descreve o sono como uma necessidade para limpar toxinas do cérebro, certo? Certo. E o material não nega isso, mas adiciona uma camada transcendental, a emancipação da alma. Conta mais. Enquanto o maquinário biológico diminui o metabolismo para se reparar,
Os laços magnéticos que prendem o espírito ao corpo se afrouxam. A inteligência, que não sofre fadiga celular e não precisa dormir, recupera parte da sua liberdade original. Tá, e para onde a gente vai? Porque se o corpo tá lá roncando na cama, nossa mente está ativa fazendo o quê? Porque o texto sugere que a gente faz downloads, participa de encontros sociais em outras frequências. Sim, a movimentação noturna da mente é descrita como sendo tão vibrante quanto a vida em estado de vigília. A gente encontra conselheiros, troca informações, mantém amizades no mundo invisível. Mas a gente não lembra de quase nada. O problema é a tradução dessas experiências para o cérebro físico quando a gente acorda. O cérebro não tem as categorias visuais perfeitas para interpretar vivências fora da matéria. Então vira uma bagunça. Vira. Por isso, a maioria dos sonhos é uma mistura confusa. Uma parte é mera estática cerebral, tipo o cérebro processando o estresse do trabalho ou a pizza pesada do jantar. Mas aqueles sonhos lúcidos, sabe? Que tem uma clareza cortante, um sentimento de conforto profundo ou um aviso inegável, esses frequentemente são resquícios conscientes dos diálogos que tivemos enquanto o corpo repousava. O que explica um fenômeno humano incrivelmente comum. Sabe aqueles dias em que a gente acorda e o mundo tá cinza? Nossa, sei bem. A pessoa não brigou com ninguém, dormiu 8 horas e mesmo assim acorda exausta, com uma irritabilidade pulsando na nuca, como se tivesse passado a noite lutando numa trincheira. Exatamente. Essas flutuações de humor inexplicáveis de manhã são muitas vezes o eco emocional desses encontros noturnos. A memória foi bloqueada, mas a emoção ficou. Isso, a vibração psíquica do embate, da convivência com inteligências focadas em conflitos, fica impregnada na pessoa. Mas o inverso também acontece, né? Com certeza. Aquela energia renovada, uma inspiração para resolver um problema que surge do nada no banho, muitas vezes é resultado de um conselho assimilado durante o sono profundo. E aquelas simpatias instantâneas. Sabe quando a gente cruza com uma pessoa pela primeira vez no corredor da empresa e sente uma conexão super antiga? Ou uma antipatia imediata, sem lógica nenhuma? O texto aponta que muitas dessas relações já estavam se desenrolando em encontros durante a emancipação da alma. O que nos leva ao ponto crítico. Se a nossa mente é capaz de interagir de forma tão profunda com outras inteligências enquanto a gente dorme, o que acontece durante o estado de vigília? Quando estamos acordados. Isso. No trânsito, fazendo compras, numa reunião de trabalho. As transcrições dizem que somos alvos constantes de influências ocultas. Uma influência tão vasta que, muitas vezes, as decisões que a gente acha que são só nossas são sugestões externas. Mas para entender isso, sem cair na paranoia de achar que a gente é fantoche, invisível, a gente precisa olhar para a lei das afinidades emocionais. Que não tem nada a ver com filme de terror, né? Nada a ver. Os espíritos invisíveis não têm a capacidade de invadir uma mente de forma arbitrária. A interação é balizada exclusivamente pela ressonância. Deixa eu dar um exemplo bem prático de como eu imagino isso. Pensemos no trânsito de uma sexta-feira à tarde. Tá. Alguém está voltando para casa cansado. De repente, um motorista corta a frente do carro de forma super agressiva. Imediatamente, o instinto reage. A pessoa grita, xinga mentalmente e deixa aquela nuvem de raiva preencher o carro. A frequência interna focou na raiva. Pelo que entendi do texto, é nesse microsegundo que a influência acontece. O seu exemplo do trânsito abre a porta para a melhor analogia moderna, o algoritmo das redes sociais. Olha só. Pensemos no universo invisível como uma gigantesca plataforma de recomendação de conteúdo. Quando a pessoa explode de raiva no trânsito, a mente digita na barra de busca cósmica a palavra conflito. Está engajando com a agressividade. Exatamente. E o que o algoritmo faz? Ele não só registra, ele aproxima e conecta a pessoa a outras inteligências invisíveis que também estão vibrando nessa frequência de irritação. Caramba! E essas entidades começam a sussurrar impulsos na mente. Elas não criam sentimento, mas amplificam. O algoritmo joga mais lenha na fogueira que a própria pessoa acendeu. E é por isso que uma raiva de 5 segundos no trânsito
vira um mau humor que destrói o fim de semana inteiro. É isso mesmo. E é aí que muita gente tenta buscar soluções fáceis para essa negatividade. O mercado está cheio de promessas mágicas. Nem me fale. Se alguém sente que está absorvendo essas influências pesadas, a reação típica é ir numa loja, comprar um cristal caríssimo, pendurar um amuleto ou acender o incenso para afastar mal-olhado. Pois é. E a obra é impiedosamente lógica ao desconstruir esse pensamento mágico. A ideia de que um pedaço de metal ou um cristal tem poder de comando sobre inteligências imateriais é classificada como pura ilusão. A matéria não domina o espírito. De jeito nenhum. Acreditar que o amuleto protege é perigoso porque cria uma falsa sensação de segurança, a pessoa terceiriza a defesa e fica moralmente preguiçosa, baixando a verdadeira guarda. O que nos leva à pergunta central. Se a proteção mágica não existe, como a gente instala o firewall da nossa mente contra esse algoritmo viciado em negatividade? O texto aponta para a própria mente humana como a chave. A única força capaz de repelir influências inferiores é a elevação da própria intenção e conduta ética. Coerência entre o que se pensa e o que se faz. Isso. Se um indivíduo cultiva empatia prática, honestidade e domina os próprios impulsos de ódio, ele muda o código que está transmitindo. A frequência muda. Entidades sombrias se afastam de mentes blindadas pela retidão, simplesmente porque não encontram ressonância ali. É tipo tentar plugar uma tomada numa voltagem diferente, não tem conexão. Perfeita analogia. E é maravilhoso como essa mesma lei das afinidades atrai a assistência elevada. O livro fala muito do anjo da guarda, né? O espírito protetor. Sim, mas não como aquela criatura de asinhas. Exato, é um mentor superior mais experiente que assumiu a função de acompanhar a encarnação da pessoa. Mas aí vem a provocação. Se todo mundo tem um mentor invisível de alto calibre torcendo pelo sucesso, por que as tragédias, as depressões e os erros grotescos ainda acontecem aos montes? Porque a função primordial do mentor não é anular o livre-arbítrio. Ele não está lá para fazer a prova pelo aluno. Ele não tira a pedra do caminho. Não, ele ajuda a iluminar a via para que o próprio indivíduo tome a decisão consciente de desviar do buraco. É um auxílio discreto. Eles enviam intuições boas, organizam sincronias. Mas se a pessoa ignorar tudo isso? Aí o mentor não pode intervir à força. Se a mente decide teimosamente mergulhar no pessimismo e não escutar a intuição, o mentor respeita a autonomia e aguarda pacientemente. Ele espera as consequências trazerem a maturidade necessária. Amarrando todas essas pontas, a gente percebe que estamos diante de um edifício filosófico que exige coragem para ser habitado. Muita coragem. A gente passa de uma visão mecânica, onde a dor é um castigo divino ou azar genético, para um ecossistema complexo onde nada é desperdiçado. O sofrimento é só o atrito necessário que lapida o software que ainda é ignorante. Exato. O universo não cobra o que não ensina, né? Perfeito. A implicação prática dessa arquitetura elimina completamente o espaço para o papel de vítima. A filosofia tira o determinismo genético absoluto e coloca 100% da responsabilidade da nossa evolução diretamente nas nossas atitudes diárias. Nós somos os arquitetos do nosso próprio software. Sim, codificando ele através de cada pensamento não dito, cada decisão silenciosa de perdoar. Bom, nós chegamos ao fim do nosso mergulho de hoje. Gostaríamos de agradecer imensamente a companhia de cada pessoa que escolheu explorar com a gente essa perspectiva densa e libertadora. Muito obrigada a quem acompanhou a gente até aqui. Mas antes de irmos, há um pensamento provocativo que fica de tudo que a gente destrinchou. Se a gente aceitar a premissa de que as maiores pedras no nosso caminho foram pedidas por nós mesmos como um treino de fortalecimento, e se não existem inimigos eternos, apenas alunos atrasados da mesma escola, como isso muda a nossa perspectiva hoje? É uma mudança de lente gigantesca. Pensemos naquele colega de trabalho insuportável, ou naquele parente que testa a paciência até a última gota. E se essa pessoa for, na verdade, o seu melhor personal trainer evolutivo? Nossa! Uma engrenagem desconfortável,
mas perfeitamente posicionada para testar e expandir aquela paciência ou empatia que você mesmo decidiu que precisava aprender. Faz a gente olhar diferente para as frustrações. Da próxima vez que olhar para a sua rotina, observe de perto. Talvez o que movimenta o seu amadurecimento seja esse código invisível que você mesmo programa a cada intenção. Continuaremos investigando essas fronteiras na nossa próxima análise. Até lá! Até lá!